Ciao ragazzi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mariana Silos, eu sou co-hunting de moda e moro na Itália. E o vídeo de hoje são os comportamentos que eu identifiquei para primavera-verão 2022 da criançada, dos pequenos, do segmento infantil. Vamos lá? Então vamos lá. Esse vídeo de hoje vai ficar bem longo, mas nos meus comentários e na descrição eu deixo a minutagem para vocês irem diretamente ao ponto, onde vocês quiserem assistir, ou onde vocês pararem depois dá para vocês verem, enfim. Vocês se organizam aí da melhor forma. Por que vai ficar longo? Porque geralmente as empresas, elas identificam 3 comportamentos, sendo as macro tendências, né, as tendências de modo geral, e trabalham naquele período com essas 3. Se a gente coloca muitos comportamentos, fica confuso, né? É normal que estejam acontecendo muitas coisas, mas um comportamento complementa o outro, dá para encaixar aqui, encaixar ali, enfim. E aí a gente vai trabalhando sempre com 3. No ano passado, eu já fiz um vídeo sobre as macro tendências infantis 2021 e elas ainda continuam. E aí, com essas que já estão aqui, né, que a gente consegue identificar, eu ainda identifiquei mais 2. E aí eu fiquei um pouco confusa, né? Como é que eu vou apresentar isso? Como organizar esse vídeo? Ainda assim, não tô muito segura sobre o método, mas vamos fazer assim. Hoje eu vou falar dos 5 comportamentos que eu identifiquei por aqui, tá bom? Nas próximas semanas, eu vou falar melhor de cada um deles, através dos temas que vocês podem trabalhar, com as peças, os tecidos, as formas, as modelagens, e também com as estampas, enfim, tudo que vocês podem se basear para criar a coleção de vocês. E aí a gente entende quais são os comportamentos que estavam vindo antes da quarentena, agora com o coronavírus, né, com a quarentena que as crianças fizeram em casa e como ela vai se desenrolar nos próximos meses, tá bom? Então é isso. Se vocês quiserem, vê as minutagens aqui embaixo e bora falar dessas tendências lindas, que são as tendências infantis. A primeira tendência é a Move Mais. Eu já comentei sobre ela naquele vídeo que vai estar aqui na descrição, mas vamos deixá-la mais atualizada com os dados que aconteceram durante a quarentena. Acontece que as crianças tiveram que ficar em casa. Eu não sei precisamente desde quando aí na sua cidade, né, na sua realidade. Aqui na Itália as crianças estão desde fevereiro sem ir para a escola. E esse fato mudou um pouco a rotina delas, porque antes elas estavam acostumadas que todos os dias, naquele determinado horário, até aquele outro, ela tinha que ir para a escola. E para a escola ela ia ou de bicicleta, ou mesmo que os pais a levam, elas estão ali correndo, elas têm aula de educação física, ou seja, elas estão se movimentando. Com a rotina toda desregularizada, elas acabam indo dormir em horários diferentes, acordando mais tarde ou mais cedo, comendo em horários talvez não da rotina delas, né? E acontece que elas também estão sem exercitar. Por não poder ir, né, ir na natação, no futebol e por estar em casa o dia inteiro, né? Muitas crianças vivem numa realidade de um apartamento, muitas não têm nem a possibilidade de ir embaixo, de brincar, né? Enfim, as crianças estão mais sedentárias e com uma rotina diária um pouco diferente. Isso implica que a rotina também biológica dela muda, e mudando, ela implica na saúde das crianças. Se as crianças dormem menos, ela tem menos concentração, ela tem um metabolismo um pouco mais devagar. Se ela não faz exercícios, ela acaba ficando um pouco mais sedentária, enfim. No vídeo do ano passado, eu comentei sobre essa tendência ser uma necessidade, um chamado para as crianças fizessem esporte. Porque muitas crianças hoje no Brasil e nos Estados Unidos principalmente, elas já apresentam doenças que aparecem na vida adulta, porque o estilo de vida delas não são saudáveis. E na quarentena isso intensifica um pouco mais, porque se antes elas tinham a possibilidade de sair, de fazer esporte, de se movimentar, de jogar com os amigos, de brincar, de ir na escola, fazer educação física, agora ela tá sempre em casa. Então, assim como no ano passado, essa tendência continua sendo um chamado e uma atenção muito grande para os exercícios físicos. Essa tendência tem muito a ver com os esportes, ela tem tudo a ver com movimentos, com brincadeiras e com fazer a criançada ficar agitada, se movimentar, correr, jogar, brincar, pular e tudo isso.
E como elas estão em quarentena, parada, o que elas podem fazer para se movimentar? Brincar, né? Ou elas brincam dentro de casa, ou algumas brincam na praça, algumas brincam na rua, algumas brincam embaixo de casa, né? Aqui no meu prédio, eu moro num condomínio de prédios que não tem espaço verde, espaço em comum, não tem nada. Só tem um estacionamento e tem um terreno aqui que tá na minha frente, que é um terreno vazio, um terreno baldio, que a grama tá bem cortadinha, tudo bonitinho o terreno, mas ele é um terreno que não é de ninguém. E na quarentena teve uma criança que todos os dias, às 3 da tarde, ela ia com o pai jogar futebol ali, sabe? Era o único espaço livre que ela podia ter. Então aqui as crianças elas vão começar a se movimentar com os jogos que geralmente a sua geração, a geração dos nossos pais jogavam quando crianças. Será esconde-esconde, amarelinha, jogos de rua, pega-pega, e todos esses jogos que representam mais as gerações passadas, né? Os pais, às vezes, até meio perdidos, falar, meu Deus, eu preciso que esse menino se movimente. O que eu vou fazer com eles? Vamos lá embaixo, vamos jogar um pouquinho de bola, vamos jogar pé na bola, vamos jogar bete, vamos jogar amarelinha, vou desenhar. A amarelinha pode ser desenhada até mesmo no corredor, assim, da casa, no chão. Então, os jogos de rua serão um pouco as tendências para esse move mais, para esse comportamento. Quem traz as roupas e os sapatos confortáveis, leves, soltos e muito coloridos, porque aqui tem uma descontração muito grande. E essa vai ser uma forma também de colocar os pais em movimento, porque os pais também estão parados. E brincar com as crianças vai ser uma forma que a família vai encontrar de estar juntos. Então vai ser um momento muito gostoso e muito alegre, por isso que aqui as cores serão bem descontraídas, vibrantes, com estampas bem divertidas, porque são momentos de alegria e de felicidade. Não é porque a gente está passando por esse momento triste que a gente vai transmitir isso para a roupa, muito pelo contrário. Para as crianças, estar com os pais são os momentos mais felizes do dia dela, né? A presença dos pais é o que importa para ela. Então ela tá feliz, ela tá protegida, ela tá aconchegante, né? Então poder brincar com os pais, se divertir em família. E também vem um pouquinho da tendência de dentro de casa de um pouco modular, sabe? Sofás que mudam de lugares, porque os ambientes eles mudaram também um pouco as perspectivas, né? Se antes uma sala era só uma sala para assistir TV, agora é uma sala que pode brincar, é uma sala que pode virar amarelinha no chão, é uma sala que vira cinema, então os móveis mudam de lugar. No quarto a mesma coisa, a gente pode criar tapetes aqui que já transmitam os jogos, né? Pistas, amarelinhas, corrida, mas a mobília, né? O design vai estar muito ligado em todas essas tendências para transmitir essa mudança mesmo de que as pessoas estão mais vivendo dentro de casa. Então os móveis eles têm que estar com uma função ainda maior para que a gente utilize eles de forma descontraída, para se divertir e que fique bem gostoso estar em família. A segunda tendência que eu identifiquei é abraçando o mundo e eu já mencionei ela no vídeo do ano passado. Essa tendência tem tudo a ver com a sustentabilidade, fala muito da conexão que os pequenos têm com a natureza. Eles vieram para mudar o nosso mundo, as perspectivas, as profissões que vão surgir, vai ser tudo relacionado com a natureza e para melhorar o mundo em que nós vivemos. E isso não mudou durante a quarentena e nem com o coronavírus e nem com os próximos anos. Porque quando o mundo parou, teve que ficar em casa, a gente conseguiu observar que ele respirou, né? Os lagos de Veneza ficaram mais limpos, golfinhos apareceram onde eles geralmente não aparecem, o ar, né, aqui na Itália, na China, diminuiu muito o ar poluído, eu digo, né? Os passarinhos a gente conseguiu ouvir mais, de forma mais intensa, as flores, né, vieram de um jeito diferente, a gente viu espaços mais verdes do que o costume, e tudo isso porque o mundo respirou. E isso é muito incrível. Isso vai ficar guardado nas crianças por muitos anos. Então aqui ainda vai estar muito forte essa relação com a natureza, de perceber que nós não somos os únicos que moramos aqui e que o mundo não está aqui para sustentar a gente, né? A gente faz parte da natureza e viver nesse equilíbrio é importante. E junto com o Abraçando o Mundo, eu já encaixo uma terceira tendência que se complementa muito com essa, que é a questão do tempo, da valorização do tempo. Quando foi a última vez que você teve tempo para fazer alguma coisa, que você teve tempo?
acho que a gente nem se lembra, né? Estar em quarentena, passar por esse processo difícil que a gente passou, foi muito doloroso. No início, a gente começou a inventar de tudo, né? Porque a gente cresceu com essa relação de que tempo é dinheiro, né? De que a gente precisa ser produtivo para o nosso tempo valer a pena. Então, a gente a gente pegou e virou um robô mesmo, e a gente vai dar conta de tudo, a gente vai fazer tudo, a gente vai trabalhar, a gente vai ser mãe, a gente vai ser pai, a gente vai fazer tudo, e a gente vai dar conta, a gente é incrível, e a gente vai ler, e a gente vai fazer curso, a gente vai fazer de tudo. Quem dá conta, né? Acontece que quando entrou em quarentena, a gente teve tempo, né? Claro que a realidade, como eu já disse, de cada um foi diferente, mas se teve uma questão que a quarentena nos colocou, foi a nossa relação com o tempo. Ter tempo para ficar em casa, ter tempo para trabalhar em casa, ter tempo para ficar com os nossos filhos, né? E no início não foi fácil saber que a gente tinha tempo. E aí o que aconteceu, principalmente no Brasil? A gente começou a inventar um monte de coisa, live de como fazer isso, live daquilo, live disso, live daquilo. A gente começou a colocar live em todas as nossas horas vagas, né? As horas livres, a gente começou a ler de tudo, a gente começou a fazer vários cursos. Imagina, eu não posso ter tempo, eu não tô acostumado. Isso é muito interessante perceber, porque com o tempo a gente foi cansando de fazer, de ser um robô, a gente foi cansando de ver live, a gente foi cansando de ver curso, a gente só queria não fazer nada. Estar presente no tempo presente, estar com a nossa família. A gente começou a fazer pão. Quem aqui começou a fazer pão? Levanta a mão. A gente começou a cozinhar em família, a gente começou a resgatar coisas que a gente nem sabia mais que existia dentro de nós. Quantos aqui começaram a bordar, começou a cozinhar, começou a pintar a casa, a reformar talvez um lugar que estava há muito tempo ali parado, que a gente ficava adiando, pintou um cômodo. Quantas coisas a gente não fez, né? Que a gente começou a valorizar o nosso tempo. E a gente começou a perceber que tempo não é dinheiro, que o nosso tempo é valiosíssimo, e que se a gente pode, se a gente tem essa oportunidade, a gente vai ficar esse tempo com a nossa família. Essa tendência ela vai ser muito mais forte para o adulto, mas com toda certeza ela também vai acabar pegando o gancho no infantil. Por quê? Se os pais têm tempo e eles percebem esse tempo em família com essa qualidade, resgatando a essência, com certeza eles vão passar para os filhos. E os filhos vão sentir isso. Então, juntando essas duas tendências de comportamento, que é abraçando o mundo da natureza, mais a questão do tempo, isso vai refletir, por exemplo, em viagens em família. Aqui na Europa, aqui na Itália, o número de aluguéis de camper aumentou em 115%. Porque as pessoas não queriam mais viajar para cidades onde tinha assembramento, não queriam pegar avião, não queriam pegar ônibus, não queriam ficar em hotéis, então elas alugaram um camper, né? O trailer, desculpa. Elas alugaram um trailer para ir com a família toda, vivenciar essa experiência de viajando, de conhecendo os lugares, de ir para o meio da natureza. No Brasil, cresceu as viagens no meio da natureza, em fazer caminhada com a família, em acampamentos. E quem disse que as escolas têm só 4 paredes, né? Estando na natureza, valorizando esse tempo, as crianças vão aprender a equilibrar mais o online com o offline. Se antes da quarentena elas tinham aula presencial e física, ou seja, offline, elas chegavam em casa e elas iam brincar, elas iam ver TV, elas iam ver desenho, elas iam fazer as coisas online. Hoje isso inverteu, né? No Move Mais a gente tá vendo que elas vão começar a brincar mais no offline, com jogos de rua, e a escola ela ficou online, então teve uma inversão. E essa inversão é muito interessante para as crianças entenderem que pode ter um equilíbrio entre a vida, né, a realidade offline e a realidade online, que pode ter os dois de uma forma saudável. Então aqui nessa tendência tem muita relação com a liberdade, com a espontaneidade, com a descontração novamente, com as crianças serem livres, elas estarem em família, de resgatar as essências, a origem de tudo, né? Então aqui serão temas, a questão do acampamento, da natureza, de um banho de cachoeira. As roupas novamente serão bem soltas,
Vai falar muito dos pais ensinando os filhos. Então, por exemplo, no meio do caminho encontra uma pedra e o pai que sabe fazer fogo decide fazer um fogo e mostrar para o filho que pode fazer fogo com a pedra, sabe? Um nó de escoteiro, pode se inspirar nos escoteiros. As roupas vão trazer muito bordados, macramês, tecidos naturais, porque tem relação com a natureza, então os tecidos naturais. Tudo que é isso que traz a origem. Vai ser até muito legal que muitas empresas vão começar a trazer tecidos feitos de teares, né? No desfile da Dior, ela trouxe peças feitas de tear manual, então algumas marcas vão trazer detalhes, tecidos à mão. Então tudo que leva a gente para a origem de tudo. As crianças muito felizes em aprender com seus pais, em poder passar esse ensinamento, né? Então essa questão da escola não ter 4 paredes, porque os pais podem ensinar durante um acampamento, durante uma caminhada, durante uma cachoeira, questões de biologia, questões, né, da sustentabilidade, que elas podem aprender muito além. Também vai ser muito comum aqui nessas duas tendências a escola em casa, né? Famílias que começam a adaptar para ensinar as crianças dentro de casa. E se elas vão ensinar dentro de casa, ou se elas precisaram estudar nesse período dentro de casa, os móveis eles vão ter que ter um pouquinho mais de relação com esse estudo, né? Com esse ambiente preparado para as crianças, com esse ambiente que quer fazer as crianças se conectarem com elas mesmas, com a essência da família, com a essência, o porquê, né? O que é importante realmente no mundo. Essas duas tendências de comportamento, elas são muito genuínas, sabe? Coloca as crianças em um contato verdadeiro, de emoções verdadeiras com a natureza, com os sentimentos, com quem elas são, e isso é muito gostoso. A quarta tendência, então, é sobre emoções que brilham. No vídeo do ano passado eu comentei que os pais iam começar a ensinar para as crianças um pouquinho da inteligência emocional. Falar para elas que tudo bem elas ficarem tristes, tudo bem elas ficarem com raivas, todos esses sentimentos que sempre foi considerado negativo e que a gente sempre tentou anular muito em nós, né, nas crianças, em nós adultos, fazem parte de nós. Vamos lidar com eles e serem pessoas muito mais maduras emocionalmente. E isso acaba vindo nesse período, para os próximos meses, com uma questão um pouco diferente da que eu mencionei o ano passado. Se a quarentena, né, eu tenho mencionado muito, se a perspectiva dos comportamentos infantis são muito boas em alguns aspectos, a gente não pode deixar de falar que um mal dessa geração, né, e desse período que a gente vive é a ansiedade. Viver em quarentena, passar por tudo isso que nós estamos passando, a competição excessiva, né, a exigência de fazer, porque a gente achava que tempo era sinônimo de produtividade, né, isso causa muita ânsia. E as crianças, não é porque elas são crianças que elas não estão sentindo a quarentena, né? Elas não estão sentindo essa mudança, muito pelo contrário. Elas estão sim estressadas, elas estão sim precisando de apoio e muitas vezes elas não conversam, elas não colocam para fora, né? Talvez em um comportamento ou outro os pais percebam alguma coisa diferente, mas na fala elas não vão falar. Então aqui nessa tendência, né, das emoções que brilham, é ser um apoio e ajudar as crianças a se acalmarem. Vai ser muito importante isso, porque elas estão sim precisando desse momento, elas também não dão conta de tudo, então as crianças em casa, elas estão sofrendo também, toda essa mudança, não poder estar com os amigos, não poder ir à escola, se socializar, parece que é uma coisa inútil só porque elas são crianças, mas não é. Isso faz muita diferença na vida delas e isso causa, sim, ansiedade, frustração, isso deixa elas tristes, isso deixa elas perdidas, isso deixa elas sem vontade de fazer muitas coisas. O fato delas não poderem se movimentar muito, ficar sempre em casa, ficando muito em casa, quando todas as ideias já acabaram, elas vão ficar mais tempo com a tela do telefone e a gente sabe que isso causa ansiedade, isso não é tão positivo. Tem as coisas que são legais sim, mas tem muitas outras emoções que são difíceis de lidar para elas também. Então aqui fala dos pais serem um apoio, né? Deles darem
as técnicas e as metodologias para ajudar as crianças a mandar isso para fora, né? Então, se elas estão ansiosas, se elas estão estressadas, se elas estão tristes, vamos respirar um pouquinho, filho? Vamos vamos fazer yoga juntos? Vamos aprender a respiração, soltar, vamos aprender que o tempo é o presente, que a gente está aqui agora. Outra coisa muito legal é através das músicas, acalmar as crianças através da música. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não tenho filho ainda, mas eu trabalho com criança aqui na Itália. Eu sou babá, eu sou professora de natação e nesse período de férias, assim que a gente saiu da quarentena, eu trabalhei numa colônia de férias com crianças de 3 a 5 anos. Foi uma experiência bem assim, diferente, mas muito rica para mim. E teve um dia que as crianças estavam super agitadas, que estava chovendo, eu não podia sair para elas correrem, né, se ficarem... O que eu fiz? Elas estavam gritando, elas estavam impossíveis de ser controladas, eu coloquei música clássica. Uma vez, quando eu fazia babá, isso há 2 anos, aconteceu a mesma coisa. Eu cuidava de 2 crianças, uma de 2 anos, imagina, uma criança de 2 anos, e um bebê de 9 meses, mais ou menos, e elas também estavam super agitadas, porque estava frio, chovendo, não podia sair. E na casa dessa mãe, tinha CDs do Mozart, e eu coloquei. No que eu coloquei a música clássica, gente, as crianças, elas mudaram. Não faz milagre, obviamente, mas a música clássica, ela ajuda as crianças a se sentirem mais calmas. Elas ficam mais calmas, elas ficam mais concentradas. Quando a gente vai no carnaval, a gente escuta funk, pagode, a gente escuta música pra levantar o astral. A gente vai na boate, a gente ouve o astral. E da mesma forma existem as músicas que acalmam a gente, e a música clássica é uma. No YouTube tem a playlist Mozart para crianças, Mozart for Babies. Vocês podem trabalhar isso, sabe? Vai ser mais comum as pessoas utilizarem esses métodos, essas metodologias através da música, das cores, a cromoterapia, né? Então, aqui vai vir as roupas mais claras, os tons mais baixos, né? Mais frios, tudo em função de acalmar os pequenos e de ajudar eles, mais do que acalmar, é de ajudá-los a entender o que eles estão sentindo e que tá tudo bem ficar desse jeito, porque o período é realmente particular, né? Não vai durar para sempre e eles também estão sentindo isso. E para terminar, a 5ª tendência é sobre os filhos do Ciência Sem Fronteiras. Em 2010, o governo, né, do Brasil, ele teve esse incentivo que dava uma bolsa de estudo para alunos de universidade fazer intercâmbio em outros países. Nisso, muitos jovens saíram por aí para fazer intercâmbio, viver em outros países, e aí eles aprenderam coisas novas, uma língua nova, conheceram pessoas e conheceram amores. Nessa tendência que eu tenho identificado, fala muito sobre as crianças que são filhos de pais de nacionalidades diferentes, ou filhos de pais com a mesma nacionalidade que vivem em um país diferente, ou filhos de pais da mesma nacionalidade, ou seja, brasileiro com brasileiro, moram no Brasil, mas eles têm contato com outras culturas através da escola, que os pais escolheram para ela, através dos amigos, enfim. Essa tendência fala muito sobre a miscigenação, sobre as crianças crescerem com mais de uma cultura, convivendo com mais de uma cultura, 2, 3, 4 culturas ao mesmo tempo. São crianças bilíngues, são crianças que têm 1, 2 ou 3 passaportes, né? Porque elas têm até 3 cidadanias diferentes. E aqui não tem nada a ver com privilégio, porque antes de fazer esse vídeo eu pensei, esse vídeo, sei lá, fala muito de privilégio, mas não fala de privilégio. Porque eu conheço muita gente aqui na Itália que vem fazer a cidadania, né? Que no Brasil, não tinha uma vida fácil, mas eles trabalharam com o foco de juntar o dinheiro para vir aqui tirar a cidadania e ter uma vida melhor. Então não tem muito a ver com privilégio aqui, mas essa questão de dar oportunidade para as crianças de viver em contextos e culturas diferentes. Nessa colônia de férias que eu trabalhei, eu tive muitos aluninhos que eles falavam mais de uma língua. Vários deles eram filhos de italiano com brasileiros. Eu também tive aluno de italiano casado com uma espanhola. Na última semana que eu trabalhei, tivemos uma aluna da Inglaterra, porque os pais são italianos e moram na Inglaterra,
e aí ela nasceu lá, ela só fala o inglês, porque ela vai na escolinha em inglês, e aí eles vêm passar as férias aqui e colocaram ela na colônia para conviver com as crianças italianas, sabe? Aí no Brasil tem surgido muitas escolas bilíngues que ensinam português, mas também o inglês, né? Então são várias situações em que as crianças estão expostas a várias culturas. O TikTok, por exemplo, é a primeira rede social que coloca a gente em contato com outras culturas. Quando a gente imaginou que uma música da África do Sul, que não fosse Waka Waka cantado pela Shakira, ia fazer tanto sucesso? Eu estou falando de Jerusalém. Também está fazendo sucesso algumas músicas indianas que são tocadas lá. Eu vejo vários vídeos de muçulmanos, né, com a religião, não sei de onde eles são, mas são muçulmanos falando e dançando. Então a gente tá vendo essa questão de várias culturas vivendo juntas, né? Isso faz com que as crianças tenham uma dimensão de mundo muito maior do que a minha, do que a sua geração, né, do que a nossa geração. Elas realmente têm essa ideia de que todos nós vivemos no planeta Terra, que nós fazemos parte todos assim do mesmo local, que não tem diferença. São crianças muito respeitosas, empáticas, crianças que estão assim mais abertas a mudanças. Aqui vai ter muito a mistura de materiais, representando mesmo esse bilingual, né, de duas culturas diferentes ou três, inspirados em outros países, em outras culturas, frases com outras línguas, enfim, vai trabalhar muito essa questão da miscigenação, pode trabalhar a história do Brasil, porque nós somos um povo miscigenado, né, uma mistura de cultura que no fim ficou uma só, não ficou uma só, mas a gente se entende enquanto várias, né, culturas. Então, acho que fala muito dessa mistura, sabe? Dessas crianças que estão nascendo com mais de uma cultura como referência e o quanto isso vai ser interessantíssimo de ver, né, de presenciar, quantas mudanças isso vão trazer para o futuro delas e também do nosso, porque elas são o nosso futuro, né? Então é isso, gente. Eu falei as 5 tendências. Nos próximos vídeos eu vou falar melhor de cada uma delas, vou trazer exemplos de estampas, de materiais, modelagens, tanto para calçado, quanto para design de interiores, quanto para roupas, enfim, fiquem bem atentos, acompanhem, porque esse período aqui vai ser totalmente focado para o infantil. Peço desculpa pelas imagens, porque eu tenho muita dificuldade em encontrar imagens que representem bem aquilo que eu estou querendo passar, porque todas elas acabam sendo imagens europeias, de crianças brancas, loiras. Tenho muita dificuldade de encontrar crianças negras, crianças asiáticas, crianças gordas, muita mesmo, porque eu até encontro, mas elas não estão representando, às vezes, a roupa que eu tô, né, imaginando, ou acampando em família, numa floresta que seja tropical no Brasil, enfim. As imagens, elas estão um pouco eurocentradas, porque tenho realmente essa dificuldade, mas eu vou melhorar. E é isso. Esse vídeo ficou longo, como eu falei. Espero vocês na próxima semana, tá? Deixe aqui embaixo seu comentário e a gente vai discutindo melhor sobre esses comportamentos. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.